Projetos inovadores nascem de grandes ideias, mas quando a ambição corre mais rápido do que o planejamento, o resultado ele pode ser catastrófico. Hoje no PMVS Podcast a gente vai falar sobre um dos maiores exemplos da história do cinema, de como o brilho da inovação pode se transformar em caos absoluto quando os riscos não são gerenciados e a governança falha. Sim, estamos indo para Ilha de Nublar, o lar do projeto mais audacioso e mais perigoso já concebido, Jurassic Park. Dinossauros recriados por engenharia genética, um parque temático bilionário, investidores ansiosos e uma equipe de cientistas fascinada pelo impossível. Mas como todo gerente de projeto sabe, o que pode dar errado, eventualmente vai dar errado. E quando a falha acontece, quando o controle escapa, o projeto se transforma no que todos temem, um risco materializado. Então segura firme no Jeep, ajusta o seu capacete de segurança e vem comigo entender o que Jurassic Park nos ensina sobre análise de riscos, governança da inovação e ética empresarial. Nós estamos no espaço onde a gestão de projetos encontra as grandes histórias do cinema. Aqui a gente transforma cenas inesquecíveis em lições práticas de liderança, estratégia e propósito. Porque no fim das contas, por trás de toda grande história, toda história épica e até toda catástrofe cinematográfica, sempre existe um projeto a ser gerenciado. Eu sou Saulo Lobo, PMP e mestre em gestão de projetos, e te convido a explorar comigo o lado selvagem da inovação. Bem-vindos ao PMVS Podcast. Todo grande projeto começa com uma ideia e às vezes essa ideia é tão brilhante que faz a gente esquecer o quanto ela pode ser perigosa. Em Jurassic Park essa ideia era simples e ao mesmo tempo absurda: trazer de volta à vida criaturas extintas há milhões de anos. Um feito científico que ultrapassa os limites da biologia, da ética e, claro, da gestão. John Hammond, o idealizador do parque, ele acreditava que a tecnologia poderia recriar o impossível e transformar o impossível em lucro. Ele tinha a visão, tinha a equipe, tinha os recursos. Mas como acontece em muitos projetos reais, faltava o que mais importa: a estrutura para sustentar o sonho. Isso aqui não é café, é gerenciamento de risco líquido. Porque inovar sem gestão é brincar de ser Deus sem plano de contingência. E é exatamente isso que Jurassic Park mostra de forma brutal. Esse momento é mágico, a equipe ela fica sem palavras, o impossível aconteceu, mas enquanto todos olham para a beleza da criação, ninguém percebe que o verdadeiro risco não está no que eles não podem ver, e sim no que eles não conseguem controlar. E aqui começa a analogia com gestão de projetos. Todo projeto inovador nasce com um grau de risco proporcional à sua ambição. Quanto maior a inovação, maior o potencial de ruptura e maior a necessidade de governança. Mas em Jurassic Park, o controle ele foi substituído pela pressa e a governança pela confiança cega. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Essa fala do Dr. Ian Malcolm é praticamente um mantra em gestão de riscos. Ele não está apenas questionando a ciência, ele está questionando o processo. Em outras palavras, o time de Hammond não tinha uma governança bem definida, não tinha um plano de contingência, nem uma estrutura ética de decisão. Eles estavam guiados por uma única força: a possibilidade do sucesso técnico. E é justamente aí que mora o erro. Em nossos projetos, a inovação sem governança é como um parque de dinossauros sem cerca elétrica. Mais cedo ou mais tarde, algo vai escapar do controle. Não é o DNA o problema, é a falta de um sistema que o mantenha contido.
Traduzindo para o mundo corporativo, o sistema caiu, o cliente tá ligando, o diretor tá perguntando o status e você tentando lembrar onde salvou o plano de contingência. Se salvou. E quando o controle falha, o caos ele não é uma coincidência, é apenas o resultado natural de riscos ignorados. Jurassic Park é o retrato perfeito de um projeto que começa com inovação e termina com improviso. E o mais interessante é que o colapso ele não vem dos dinossauros, ele vem das pessoas, das decisões apressadas, da ausência de governança e da ética substituída pela pressa de entregar resultados. Então, a partir daqui, a gente vai olhar para o parque como olharia para um projeto real. Quais foram as falhas de análise de risco, onde a governança perdeu o controle e, principalmente, o que acontece quando a inovação ultrapassa o limite da responsabilidade. Quando a gente olha para Jurassic Park com a lente de gestão de projetos, ele se transforma num verdadeiro laboratório de aprendizado. É um case vivo sobre o que acontece quando inovação, riscos e ética se encontram, ou melhor, se colidem. 3 pilares definem essa história e são os mesmos que definem qualquer projeto de impacto: a análise de risco, a governança da inovação e a ética nas decisões. E o mais incrível é que Jurassic Park mostra de forma quase didática o que acontece quando cada um dos riscos são ignorados. Hammond acreditava que controle era uma questão de tecnologia, sensores, cercas elétricas, sistemas automatizados. Mas todo gerente de projeto sabe, controle não é o mesmo que segurança. Controle é o dashboard bonito. Segurança é quando o projeto não explode mesmo sem você olhar. O parque estava cheio de riscos óbvios, mas também de riscos ocultos, aqueles que ninguém quis documentar. E o primeiro erro de análise foi a falha de percepção do risco humano. Enquanto o foco estava nos dinossauros, o verdadeiro perigo era interno. Dennis Nedry, o programador frustrado que, por falta de governança e reconhecimento, se torna o gatilho do caos. I'm going up the machine. I thought maybe, I'd get somebody something, because I've had all these sweets and I think I'm going to get something salty. I thought maybe some Esse é o exemplo clássico de risco operacional não monitorado. Um stakeholder interno com alto poder e baixa satisfação. É o tipo de risco que destrói um projeto de dentro para fora. Além disso, o parque tinha dependência total de sistemas críticos sem redundância, ausência de planos de contingência e, claro, zero plano de comunicação em crise. Ou seja, a probabilidade era alta, o impacto era catastrófico, mas o projeto seguiu mesmo assim. Esse é o erro mais comum em grandes projetos, quando o otimismo supera o planejamento. É o famoso "vai dar certo", baseado em absolutamente nada. E o resultado? Dinossauros fora da cerca, literalmente e metaforicamente. Esse aqui é o risco pequeno, até crescer e virar o T-Rex do seu projeto. No início, tudo parece sob controle, mas o que a gente vê ali é a ausência completa de governança da inovação. A equipe tá fascinada pela tecnologia, clonagem, engenharia genética, automação, mas ninguém está olhando para o processo de validação. Em projeto de inovação, governança significa criar limites seguros para o avanço técnico. É a estrutura que garante que cada decisão científica passe por análise ética, revisão de pares, que nós chamamos em projetos de peer review, gestão de riscos e validação regulatória. Sem isso, o projeto vira uma sequência de apostas. E foi exatamente isso que aconteceu em Jurassic Park. Um projeto guiado pelo ego da genialidade, não pelo processo de gestão. Hammond acreditava que o controle viria depois, mas em inovação, o controle precisa nascer junto com a ideia. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. Essa é a frase que todo gerente de projeto deveria ter na parede do escritório, porque a inovação sem ética e sem governança é o mesmo que construir um parque de dinossauros sem cerca elétrica. Hello? Yes?
I really hate that man. E é aqui que o filme entrega a sua lição mais profunda. Raymond não era um vilão, ele acreditava no sonho, mas como muitos líderes, se cegou pela visão do sucesso e ignorou os sinais de alerta. O parque ele não caiu por falta de recursos, caiu porque a ética saiu da equação. Em projetos reais, isso acontece quando o resultado vira mais importante do que o impacto. Quando as métricas de sucesso são apenas financeiras e não humanas. Quando as pessoas que questionam um plano são vistas como obstáculos, não como aliados. Controle sem responsabilidade é ilusão. Gestão de projetos não é só entregar, é garantir que o que você entrega não comprometa o amanhã. E é isso que Jurassic Park nos mostra com tanta clareza. Quando a inovação ignora a ética, o risco deixa de ser técnico e se torna moral. E nesse ponto, o caos não é mais um incidente, é uma consequência inevitável. Então, antes da gente falar sobre as lições práticas para gerentes de projeto, fica a pergunta: quanto dos nossos próprios Jurassic Parks ainda estamos construindo? Projetos cheios de inovação, mas sem governança suficiente para evitar o caos. Depois de tudo que vimos em Jurassic Park, fica impossível não fazer o paralelo com o nosso dia a dia como gerentes de projetos. O parque de John Raymond pode ter sido uma metáfora da ambição humana, mas para nós ele é um lembrete poderoso do que acontece quando o entusiasmo pela inovação ultrapassa os limites da boa gestão. Então, o que esse clássico dos anos 90 nos ensina sobre gestão de projetos? Mais do que técnicas, ele nos entrega princípios, os mesmos que sustentam qualquer projeto que realmente pretende sobreviver ao tempo. O erro fatal de Jurassic Park não foi criar dinossauros, foi não planejar. O que aconteceria se as cercas falhassem? Se o sistema parasse? Se uma variável humana, como o estagiário rebelde do TI, resolvesse agir fora do script? Todo projeto tem um Thomas Nedry. Se você não sabe quem é, provavelmente é você. A confiança cega na tecnologia ou na estrutura substitui a gestão ativa de riscos. A diferença entre um risco documentado e um risco ignorado é a diferença entre um imprevisto e um desastre. Projetos reais enfrentam o mesmo dilema o tempo todo. E quando a gente fala de risco, não é para gerar medo, é para gerar preparo. Quem mapeia riscos não é pessimista, é profissional. No mundo corporativo, todo mundo quer inovar, mas poucos querem lidar com o custo da governança da inovação. Em Jurassic Park, o controle genético era revolucionário, mas não existia processo de validação independente, revisão ética, nem plano de rollback. Tudo estava baseado em confiança e vaidade. É o que acontece quando a inovação é tratada como um fim e não como um meio. Um projeto inovador sem governança é como um parque de dinossauros sem muros. A ideia é incrível, mas o risco ele é incontrolável. E governança não é burocracia, é maturidade. É o que transforma boas intenções em resultados sustentáveis. Sem ela, a inovação deixa de ser progresso e vira perigo. A frase do Dr. Malcolm, quando ele diz: seus cientistas estavam tão preocupados em saber se podiam fazer que não pararam para pensar se deveriam fazer, se você parar para pensar, é realmente uma aula de ética e talvez uma das mais fortes já ditas no cinema. Ela fala sobre algo que gestão moderna muitas vezes esquece. Nem tudo que é possível é aceitável. A ética empresarial é o que define os limites entre o que é viável e o que é certo. Em projetos, isso se traduz em transparência, responsabilidade e impacto. É perguntar antes de cada decisão o que estamos construindo e para quem. Porque um projeto sem ética pode até entregar, mas não transforma, destrói. No caso de Jurassic Park, a ausência de ética levou o projeto à ruína. Na vida real, ela pode custar reputações, empregos e, em alguns casos, até vidas. Tem coisas que não dá para explicar sentado. Quando o projeto começa a sair do controle, não é teoria, não é framework, é pressão real. E é aí que você descobre se você está gerenciando ou somente reagindo. Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-Rex? You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again.
We have a T-Rex. John Hammond não era mau, ele era cego pela própria visão. E isso é mais comum do que parece. Muitos líderes de projetos se perdem quando o brilho do resultado ofusca o dever da responsabilidade. Um bom PM sabe reconhecer o ponto de virada, aquele momento em que insistir não é coragem, é teimosia. Saber parar, revisar e replanejar é sinal de maturidade, não de fraqueza. A liderança verdadeira não é sobre manter o controle, é sobre saber quando o controle já se foi e ainda assim manter o time unido. Jurassic Park nos ensina que todo projeto nasce de um sonho, mas só sobrevive se for guiado por responsabilidade, estrutura e ética. O verdadeiro perigo nunca foi os dinossauros, foi a crença de que nada podia dar errado. No fim, o que diferencia um desastre de um legado é simples: a forma como o gerente de projeto lida com o risco antes que o T-Rex apareça. E assim o parque fecha as portas. O que começou como um sonho grandioso de inovação termina como uma das lições mais poderosas sobre responsabilidade em projetos. Jurassic Park nunca foi só sobre dinossauros, foi sobre o risco de ultrapassar os limites sem avaliar as consequências. Sobre como, às vezes, o que falta em um projeto não é tecnologia, é prudência. E é curioso pensar que, no nosso mundo, a ambição também voa alto. Só que, se não houver estrutura, governança e ética, o resultado pode ser o mesmo: um parque de promessas abandonado pelo caos. Então, se você é um gerente de projeto, líder de equipe ou simplesmente alguém apaixonado por transformar ideias em realidade, lembre-se de uma coisa: antes de criar algo extraordinário, garanta que você sabe como manter o extraordinário sob controle. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio aqui no PM Verso Podcast, um espaço onde gestão de projetos encontra as grandes histórias do cinema e onde cada filme nos ensina algo sobre planejar, liderar e, claro, sobreviver aos nossos próprios T-Rex corporativos. E se você curtiu o episódio de hoje, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar com alguém da sua equipe e deixar nos comentários qual foi o seu maior aprendizado desse caos jurássico. E não se esqueça, além do YouTube, nós também estamos no Spotify, no Instagram e no TikTok com novos episódios todo mês. Na nossa próxima parada, a gente vai sair do caos da inovação genética para entrar no mundo onde a liderança e a colaboração ganham vida, literalmente. Porque às vezes a maioria das lições de gestão não vem de laboratórios, mas de brinquedos que aprendem o valor de trabalhar juntos. Eu sou Saulo Lobo e esse foi o PM Verso Podcast. Até o próximo episódio. E lembre-se, projetos são como parques, impressionam pela ideia, mas sobrevivem pela gestão.